Graças e paz, irmãos, boa noite. Desde já agradeço ao Pastor Rai pela oportunidade da ministração. E essa noite Deus colocou no meu coração, já tem alguns dias, o título da mensagem é Zona de Conforto, não permaneça. Eu quero falar com os irmãos um pouco sobre Davi, um período da vida de Davi. Davi foi o maior rei no contexto bíblico e talvez até os dias atuais. Foi um escolhido. A Bíblia diz em 1 Samuel 13,14 que o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e esse homem era Davi, para ficar no lugar de Saul como rei. Saul foi um rei que o povo pediu a Deus, Deus queria ser o rei daquela nação, o povo pediu a Deus um rei, e Deus foi e ainda assim escolheu, mas Saul deu problema. Né? Saul não era um homem que levava a vida com Deus tão a sério, tão como Davi. E Davi foi um homem treinado, né, um jovem treinado por Deus, eu creio, em campo aberto. Davi, ele pastoreava as ovelhas do pai dele, de Jessé. Davi, ele matava urso para poder salvar as ovelhas. E ele talvez não entendia essas experiências. Deus tinha um propósito, mas ele talvez não entendia. Davi, em uma outra situação, foi a guerra levar mantimento aos seus irmãos e sabia um pouco como estava a guerra, e escutou um filisteu, que é o Golias, e escutou ele falando palavras defamando o povo de Deus, e Davi se doeu com aquilo, se compadeceu e falou: não, quem é esse que fala essas coisas ao Deus Altíssimo? E Davi entra na presença de Deus ali, vai lá e luta e sai com a vitória. Então é desse Davi que eu quero falar. Eu quero falar de um período na vida de Davi, onde por um deslize, uma fraqueza dele, talvez ele deixou um pouquinho de lado Deus e acabou deixando o lado humano, o lado carnal dele sobressair. Davi, ele passou por várias situações na Bíblia, se a gente for ler. Davi passou por várias situações. E teve essa situação que está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, do verso... É o capítulo 11 todinho, mas eu vou ler do 1 ao 4. E Deus me mostrou três pontos que eu quero abordar com a igreja. Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 4. Eu vou ler e depois eu venho voltando. Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. E agora uma coisa que eu quero perguntar aos irmãos. São algumas perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, uma análise. O lugar onde temos permanecido é no esconderijo do Altíssimo? Temos que olhar, avaliar isso. O lugar onde temos permanecido, ele tem nos edificado ou não tem nos edificado? Ou simplesmente eu tenho ficado ali parado, como não quero nada, mas o que vier é lucro? Temos que fazer essa análise. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Então se examine nesse período de quarentena que temos vivido, se examine. Olhe o cristão que temos sido. O que eu tenho feito, Jesus faria? É uma pergunta que tem que ser sempre feita. E Deus, no verso 1, Deus me mostrou o primeiro ponto. O verso 1 diz: na primavera, a época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E o primeiro ponto que Deus me mostrou é: saia da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar mais propício para pecarmos. Davi permanecer em Jerusalém era errado? Não. Mas ele foi treinado a vida toda em campo de batalha, cuidando das ovelhas, depois guerreando, sendo chefe de exército. Então por que ele permaneceu? Era errado? Não é errado. Você está no conforto da sua casa, é errado? Não é errado. Errado é quando esse conforto, essa permanência nos afasta de Deus. Isso que é o errado. Estava tudo indo bem na guerra. O pessoal já tinha derrotado os amonitas, Rabá estava cercado. O que Davi fez?
Não vou lá não. Pra que ir lá? Só mandou o pessoal. E aí Deus me deu, no verso 2, Deus me deu um segundo ponto. O verso 2 diz: Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E tá aí, segundo ponto. Na zona de conforto vemos coisas melhores do que já temos. Ou seja, viajamos na maionese. É o melhor carro, é o melhor emprego, é a melhor igreja, é o melhor homem ou mulher do que eu já tenho. Na zona de conforto, você fica ali viajando na maionese. Tudo que você vê, ou deduz ver, ou pressupõe, é sempre melhor. Davi era rei, ele tinha tudo que talvez muitos desejam ter, ou desejariam na época, não sei, mas ele queria mais. Nesse período aqui, ele acabou tendo esse deslize, esse pequeno deslize. Ficou na sua zona de conforto, ali no palácio, ali na sua, se deliciando das suas condições, talvez daquele período, e acabou vendo o a mais. Quando você fica na zona de conforto, quando você permanece no local, que muitas vezes não é o que Deus quer para você, que Deus não direcionou, você acaba vendo demais. Esse é o segundo ponto que Deus colocou no meu coração. Esse período de quarentena tem feito muitos cristãos ver coisas a mais do que era para estar sendo visto. Em vez de ser um período de quarentena onde eu me fortaleço em Cristo, está sendo um período de quarentena onde Cristo tem ficado de lado. E isso é o erro. Você está na sua zona de conforto, é bom, desde que Deus proporcione. Em Eclesiastes 3, no verso 8, a parte B, diz: tempo de lutar e tempo de viver em paz. No verso 1, diz que é debaixo do céu. Ou seja, enquanto você está aqui em vida, Deus ele te proporciona condições de férias, condições de lazer, condições de, muitas vezes, zona de conforto, mas tudo Deus vai estar nela. Você está na sua zona de conforto e Deus está em primeiro plano, legal. Mas você está numa zona de conforto onde Deus fica para segundo, terceiro ou nem entra, aí está o erro. E continuando, Deus me deu o terceiro ponto, que está no verso 3, que diz assim: E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. E o ponto 3 é: Deus sempre te dá a oportunidade de não errar, perdão. Deus sempre te dá a oportunidade de não errar. Davi procurou saber quem era. E disseram, ó aqui, ó, a voz do Espírito Santo, olha Deus te direcionando. No caso Davi, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Foi bem pontuado. Ou seja, Davi não é para você. Mas ele ouviu? Não. Por que ele não ouviu? Naquele período ele não estava sensível à voz do Espírito Santo. Naquele período, a zona de conforto, a permanência dele, no local onde não era, talvez era para ele estar em Jerusalém, sim, intercedendo, orando pelo exército, mas não era o que ele fez. E ele não ouviu essa direção do Espírito Santo. Então, mesmo que você viaje na maionese, vamos assim dizer, mesmo que você fique na sua zona de conforto, coloque Deus para escanteio, ele sempre vai te dar a oportunidade de não errar. Ah, mas eu acabei errando, eu me afastando de Deus. Como que eu faço para corrigir isso? Ficando sensível à voz do Espírito Santo. Ah, mas como que eu fico sensível? Meditando na palavra, em oração, se alimentando das coisas de Deus. É a maneira com que você vai fazer para o seu ouvido ficar sensível ao toque do Espírito Santo. E aí ele pode se manifestar de várias formas, numa pregação, numa orientação, num diálogo, na Bíblia, que é o principal. Mas é tudo questão de sensibilidade, é questão de você se desconectar das distrações do mundo e se anelar a Deus. Quando você fica na sua zona de conforto, o principal problema é o anelo que vai se perdendo a Deus. Deus ele quer que nós tenhamos um diálogo com Ele, em oração, em meditação na palavra, mas esse período de conforto que muitas vezes nós proporcionamos a nós mesmos, porque pensamos que somos merecedores, faz com que a voz de Deus não seja ouvida da maneira como que era para ser. E aí depois tem as consequências. Se nós continuarmos lendo,
vai ter as consequências. Davi manda matar Urias, depois Natan vai lá e repreende Davi, conta uma história para ele de um rico e um pobre, repreende ele, e Deus mostra para Davi o erro dele, através de Natan, mostra para Davi o erro dele, e esse erro tem consequências. A criança nasce e morre, Davi fica em luto, ora, intercede, jejua, e aí a história e aí por aí vai. Quem já leu conhece, tem o conhecimento. E por um deslize de Davi, ele colheu coisas que não eram o que Deus tinha para ele. E muitas vezes por deslizes nossos, colhemos coisas que não é para nós. Muitas vezes é aquela resposta que não vem, muitas vezes é aquele emprego que não chega, é a família que está sempre em pé de guerra, muitas vezes porque temos ficado na nossa zona de conforto, temos esperado Deus descer do céu e vir falar pessoalmente conosco. Não fazemos a nossa parte. A zona de conforto faz isso. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Então, muitas vezes a zona de conforto vai proporcionar a nós um prato. E aí muitas vezes nos deliciamos porque estamos na zona de conforto. Davi, ele teve ainda a chance, o Espírito Santo usando aqueles servos para falar assim, olha, essa mulher não é para você, basicamente. Mas Davi, naquele momento, não estava sensível, não escutou e se deliciou. A zona de conforto é uma maneira que muitas das vezes encontramos como refúgio para a nossa mente. É aquele período em que o nosso corpo físico e a mente sente que precisa dar uma desligada de tudo. Isso não é errado. O erro acontece quando esse repouso também inclui Deus. Vamos dar um exemplo. Você trabalha no seu serviço, faz sua faculdade, não sei, e aí você pega suas férias. É errado você estar de férias? Não. Errado é você pegar suas férias e você incluir Deus nas férias. Tirar ele. Colocar Deus lá. Não, estou de férias agora, aí eu não preciso de louvar, não preciso de pregar, não preciso de meditar na palavra. Não. Você tirou férias, mas você não tira férias de Deus. Deus é constante, 24 horas. Isso que está o erro. Em Eclesiastes 2 diz que é tempo de luta e tempo de viver em paz. Não permaneça na zona de conforto. O que Deus te chamou você para fazer? É evangelizar? Evangelize. Ah, mas a quarentena não deixa. Ah, mas hoje tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem outros meios. Evangeliza da maneira como Deus tem proporcionado a você, mas faça a obra, não fique na zona de conforto, não deixe de meditar. Ah, tô sem Bíblia. Hoje você baixa no celular. Ah, eu canto, eu toco, então toque e cante. Ah, mas eu vou tocar e cantar para quem? Grava um vídeo e manda pro pessoal de comunicação. Faça a obra. Manda pro grupo da família, mas faça. Ah, eu ministro a palavra, então ministre a palavra. Deixa Deus te usar. Grava, nem que seja o áudio, escreve, tira foto e manda, mas faça, não fique na zona de conforto. Não faça desse período de quarentena desculpa. Muitas vezes você vai dizer, como muitos já dizem, eu estou passando por essa situação porque é o meu deserto. Aí eu digo a você, deserto não é desculpa para pecar, porque Jesus reinou no deserto e Adão pecou no paraíso. Então, deserto não é desculpa. Então não use esse período de quarentena, não use isso como desculpa. Você que não pode vir para a igreja por determinados motivos, talvez está no grupo de risco, faça a obra daí da sua casa. Manda, sei lá, um louvor cantado. Ah, eu não canto bem, não tem problema, Deus não está se preocupando com isso. Ele está se preocupando com o seu coração. Medite na palavra, ore, assista pregações. Não deixe Deus de segundo plano. Não deixa essa zona de conforto que tem sido proporcionado meio que forçado, que ela venha tomar conta da sua vida 100%. Não faça isso. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar no seu coração. É essa mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu senti de passar à igreja. Não sei se consegui passar da maneira como trabalhou o meu coração, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ou falou, está falando com cada um. E eu gostaria que você fechasse os olhos para fazer uma oração breve. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que nós não venhamos, Senhor Deus, ficar nessa zona de conforto. Que nós venhamos sempre estar sensível à voz do Espírito Santo. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor. Que esteja aberta a Tua palavra.
Ô Pai amado, seja qual for as distrações que têm feito com que nós nos desligamos de Ti, como fez Davi, que naquele período ficou parado em Jerusalém, permaneceu, não que é errado, mas talvez ele permaneceu e não fez o que era para ser feito. Ô Pai, que o Senhor venha derramando em nossos corações, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dando a oportunidade, Senhor Deus, de sempre estar na Tua presença. Não afaste o Teu Espírito Santo de nós, Pai. Que nós venhamos, Senhor Deus, sempre procurar se anelar a Ti, que nós venhamos sempre procurar meditar na Tua palavra, buscar ao Senhor de dia e de noite. Ô Pai, derrama sobre nós a Tua graça. Senhor, e se nós temos feito ao contrário, Pai, que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus. Venha com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Se nós temos deixado, Senhor Deus, distrações, nos tirar da Tua presença, colocar o Senhor em segundo, terceiro, em quarto plano, que o Senhor mostre para nós onde nós temos errado, para que nós possamos corrigir. Se é falta de meditação na palavra, se é falta de oração, se é falta de jejum, Senhor, mostra para nós, para que nós possamos corrigir, Pai. Muitas vezes, como ser humano, somos falhos e acabamos não percebendo. Ô Pai, mas nos dê a direção, Senhor, de como corrigir essas falhas. Cada um vai se examinando, Senhor Deus, e vai achando os seus erros. Mas que o Senhor nos dê a oportunidade de nos corrigir, Pai. De ser pessoas melhores, de ser cristãos verdadeiros, genuínos, em Tua santa e amada presença. Ô Pai, que a voz do Espírito Santo venha sempre falando aos nossos corações e que nós venhamos saber distinguir essa voz e que nós consigamos, Senhor Deus, fazer com as direções que ela nos dá. Ô Pai, venha falando conosco, Senhor Deus, através de louvores, através da Bíblia, Pai, através de oração. Ô Senhor Deus, usa-nos da maneira como o Senhor achar que convém, para falar conosco, Senhor Deus, e que nós venhamos, Senhor Deus, como resposta, atender aos seus pedidos. Ó Pai amado, derrama a Tua glória, o Teu poder e o Teu fogo santo sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.